parceiro, eu vou falar pra vocês que eu não me recordo do último vídeo que eu fiz falando algo positivo de Endrick no Real Madrid. Todo vídeo que eu faço aqui, ou ele vai se casar, ou tá de lua de mel, estão tentando transferir ele pra algum lugar, ou é lesão. Que karma é esse que tá acontecendo com o menino Endrick? A última é essa daqui, ó. A gente lembra que na última temporada, o camisa 9 do Real Madrid era o menino Mbappé. Só que com a saída do vovô garoto, Luka Modric, quem assumiu a camisa 10 foi ele, Kylian Mbappé. E aí sobrou um debate ali de quem assumiria, quem seria o novo camisa 9 do Real Madrid. Ficou um embate entre os outros dois centravantes do elenco. Gonzalo Garcia, moleque de La Fábrica, a base do Real Madrid. Inclusive, Gonzalo Garcia tem moral lá dentro, tá? O maior artilheiro da categoria de base dos caras. Então ele já tem um nome ali internamente. Ou Endrick, que chegou, teve seus momentos de importância, foi o moleque que fez gols decisivos lá na Copa do Rei, conseguiu fazer bons jogos, mas mais figurou no banco de reserva na temporada passada do que propriamente dentre os titulares. E aí ficou aqui, né? Quem entraria a lendária 9 de Mbappé? De Benzema, de CR9, de R9, o Ronaldo Fenômeno. Quem herdou foi o moleque de lá de dentro, né? Gonzalo Garcia, que já vestia aqui a camisa do Real Madrid desde piquitucho. Deve ser o quê? Sub-8, sub-9, sub-10, sub-11? E já era o capitão. Inclusive, se a gente for levar em consideração que muita coisa no Real Madrid é feito por hierarquia dentre os profissionais, por exemplo, na temporada passada a gente teve o Vinícius Júnior sendo capitão pela primeira vez. Ele que já tá desde 2018 vestindo a camisa do Real Madrid, um dos mais velhos aí do elenco, então ele teve esse privilégio de ser um dos capitães do Real Madrid em um jogo oficial. Então, pô, se a gente fosse seguir essa mesma parada, o Endrick ele já teve grandes momentos e tem mais tempo de profissional que o próprio Gonzalo Garcia. Olha esse momento aqui, ó, onde ele fez um dos seus primeiros gols, acredito eu que esse daqui foi em um jogo de Champions League, onde, caralho, mano, a gente já teve esse Endrick no Real, né, mano? Com uma moral absurda, o pessoal aqui, ó, puxando o cabelinho dele, beijando a testinha dele, falando te amo, I love you, Endrick. E hoje ele tá totalmente escanteado, tem mais tempo de clube, e mesmo assim fica atrás na disputa de ser o camisa 9, cumprimentando ali o torcedor e tudo mais. Cara, ele já construiu mais coisa no profissional do que o próprio Gonzalo Garcia, pelo menos ao meu ver. Mas não foi isso que aconteceu. O Gonzalo Garcia, que teve uma grande participação no Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, agora a última competição e a primeira competição no comando de Xabi Alonso, conseguiu ali participar de 5 gols em 6 jogos, jogou muita bola, inclusive aqui, ó, fazendo um gol de muita importância com a assistência aqui do novo contratado Alexander-Arnold de cabeça contra a Juventus, mano. Um jogo ali que poderia ser um pouco mais difícil, ele mesmo tendo uma estatura não tão alta, foi ali, ó, saltou, um baita de um cabeceio, um baita de um gol contra a Juventus, assumiu a camisa 9 e o Endrick permaneceu com a camisa 16. Mas aí vocês podem me perguntar, pô, mano, qual que é o problema? Numeração é só uma numeração. Só que, pô, rapaziada, quando eu fico pensando aqui, mas quando você tem um novo ciclo, um novo treinador e o começo de trabalho em 5, 6 jogos, você já mete 5 gols, tá ligado? Você pula algumas casinhas e pode virar uma das primeiras opções. O trabalho no Real Madrid nesse começo de temporada 25-26 tá sendo intenso, rapaziada. A gente pode ver aqui, ó, que o Xabi Alonso, ele fez isso daqui, ó, programou 2 treinos, 2 turnos de treinos lá no Real Madrid, 10h30 e 17 horas, ó, oficial. Xabi Alonso agendou duplo treino para hoje, ou seja, não é uma parada comum. O Real Madrid tá se preparando fortemente para a temporada. Mbappé está disponível, Gonzalo Garcia está disponível e o Endrick segue machucado. O Endrick, ele teve ali no final da temporada passada, ainda no comando do Ancelotti, uma lesão que o tirou do finalzinho da temporada e do começo dessa. Tudo dava indícios que ele voltaria depois da Copa do Mundo de Clubes. Só que quando se recuperou, acabou tendo uma nova lesão. E aí a gente tá aqui nesse momento onde a gente vê um Real Madrid treinando fortemente em 2 turnos, Gonzalo Garcia tendo moral, Mbappé se consolidando ainda mais como centroavante oficial titular do time. Qual é o espaço que o Endrick vai ter? É complicado, cara, porque a gente fica vislumbrando um cenário não positivo para um cara que saiu com tanta moral aqui do Brasil. A gente fica pensando, porra, mano, o Endrick, ele tinha uma projeção muito grande,
Começo muito bom no Palmeiras, avassalador na seleção brasileira, indo muito bem também quando entrava ali esporadicamente com o Carlo Ancelotti. E toda vez a gente vai vendo, tem essa vontade dentro dele, ó. Apesar de ter recebido inúmeras ofertas nesse verão, a prioridade de Endrick sempre foi permanecer no Real Madrid. Ele fala aqui também, ó, Endrick está trabalhando muito duro e totalmente focado em seu plano de sucesso no Real Madrid. Nada mudou. Eu só acho, cara, que ele tá ficando casinhas pra trás diante dos seus principais concorrentes. Já teve boato aí que o Xabi Alonso pode usá-lo como ponta direita, mas para essa temporada o Real Madrid já contratou mais um ponta direita, que vai ser ali Brahim Díaz e Mastantuono, um argentino muito bom de bola que chegou do River Plate. Se ele for disputar contra centroavante, é Mbappé e esse Gonzalo Garcia, que pelo menos pra mim o Endrick tem mais futebol que esse moleque. Só que se ele vai pra ponta, ele já tem dois jogadores que atuam como ponta direita e ele não é ponta direita. Ele pode ficar pra trás ali também. E aí ele frisa sempre isso. Ele quer convencer Xabi Alonso de que pode contribuir para a equipe. Só que eu fico pensando, rapaziada, a partir do momento que teve ali informações como essa aqui, ó, que o Endrick esteve prestes a se juntar à Real Sociedad por empréstimo, mas o acordo fracassou de último minuto, porque ele teve uma nova lesão. Para ser aprovado o empréstimo do Endrick, acredito eu que o Florentino Pérez tenha que estar de acordo e o Xabi Alonso também. Então, paizão, se ele aprovou um empréstimo seu, talvez ele já não contasse fortemente com você para a temporada, mas se ele contasse que você seria uma segunda opção para ser o camisa 9, talvez ele tivesse falado, eu quero que o Endrick fique com a camisa 9. Mano, quais que são as perspectivas pro Endrick dentro de um Real Madrid, onde todas as opções ofensivas, ele acaba sendo a terceira opção? Cara, a terceira opção raramente vai jogar. A terceira opção tem que ser ali um moleque inexperiente da base, que tá subindo agora, tudo mais. Não se preocupa com minutagem. E, pô, sinceramente, esse daqui vai ser o cenário do Endrick. Um cara que pouco joga, a menos de um ano de uma Copa do Mundo. Pô, rapaziada, eu acho essa daqui uma parada um tanto quanto triste. Porque a gente já vai vendo, ele tá machucado. E aqui já vai ter aqui um jogo de pré-temporada, né? Um jogo amigável. Dia 12/8, o início da pré-temporada, e dia 19/8 já começa o Campeonato Espanhol, a La Liga. E quanto mais o tempo passa, quanto mais jogos, quanto mais calendários esses jogadores vão tendo com o Xabi Alonso, vão tendo mais confiança do treinador. Se vão demonstrando em campo, vão ganhando créditos, assim como já acontecia com o Ancelotti, que ele tinha aqueles caras de confiança. Pô, eu acho que eu vou tirar ali um pouco o Rodrigo, vou deixar o Vini, porque o Vini eu sei que ele pode me corresponder a qualquer minuto do jogo. E se o Xabi Alonso já começa a ter essas paradas, com o Mbappé ele já tem. Se ele tem isso daí com o Gonzalo Garcia, se ele já começa a ter uma certeza de um Brahim Díaz pela ponta direita, de um Mastantuono também que tá chegando pela ponta direita, fica cada vez mais difícil. E uma parada que eu fico puto é que, pô, parece que no futebol só existe o Real Madrid. Não quero ser emprestado, não quero ir pra equipe menor. Pô, mano, tenta fazer seu nome, tenta mostrar que você é competente, mete lá 14 gols em 15 jogos numa La Liga, você vai voltar com outro peso, tá ligado? E mesmo assim, mesmo se não volta no futuro, você vai ter janela pra outros grandes da Europa. O futebol não se resume a Real Madrid, Endrick. Pelo menos essa daqui é a minha visão, rapaziada. Mas ele tá se empenhando, tá ligado? Por falta de trabalho, eu acho que não vai ser, ó. Dos 3 primeiros dias de treinamento, o Endrick sempre foi o primeiro jogador a chegar antes das 8 da manhã. Tá bem compromissado. E ele aqui, ó, chegando, tal, num carrinho, tá mal de carro. Tá mal de carro. E o que eu acho curioso é que muitos dos jogadores não vão dirigindo, né, rapaziada? Muitas vezes tem um não sei se é um motorista particular, não sei se ele gosta de ir escutando uma musiquinha, mexendo no celular, alguma coisa assim, mas ele chegando nos treinos, e aí uma parada que, mano, eu fico puto, é ele se associar muito com a história do Vinícius Júnior dentro do Real Madrid, porque, mano, tá longe de ser os mesmos cenários. Olha a última declaração aqui que saiu do Fabrício Romano. Endrick pensa constantemente na jornada de Vinícius Júnior no Real Madrid como um exemplo
para ele próprio dentro do clube. Ele vai ficar e quer lutar pelo seu lugar. Só que eu peguei aqui, rapaziada, pra gente ver, lá na temporada de 2018, onde foi os primeiros jogos do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, jogo de Champions League aqui contra o CSKA, dia 12/12 de 2018, ali começo da temporada, né, que começa no meio do ano e vai até o meio do ano seguinte. O Vinícius Júnior, ele já tava figurando entre os titulares lá na ponta esquerda. Sabe por quê? O único titular que se tinha na ponta esquerda era o Eden Hazard. E a gente sabe o que aconteceu com o Eden Hazard no Real Madrid. Foi uma vergonha, não conseguia ter uma sequência desde o começo, constantes lesões e tempos enormes fora de combate. Quando a gente pega aqui, ó, era ele na ponta esquerda e não tinha outro ponta esquerda. Quem muitas vezes estava quebrando o galho, que eu fui ver aqui no banco, era aqui, ó, em jogos que não se tinha o Vinícius Júnior como titular, era o Lucas Vázquez, o ponta esquerda do Real Madrid. No cenário que você tem como ponto o Lucas Vázquez e o Eden Hazard, que não conseguia jogar, vinha, machucava, voltava machucada, cara, é muito mais fácil você conseguir uma sequência como titular. Tanto que a gente pode ver, esse daqui foi um jogo, ó, contra a Roma, fora de casa, era o Bale pela direita, o Benzema centralizado e o Lucas Vázquez de ponta, tá ligado? Tinha o Mariano Dias, caralho, que herdou a camisa 7 do Papai Cris, que substituía, fazia ali o papel de 9, mas não tinha um outro ponta esquerda. O ponta esquerda era Hazard machucado, Lucas Vázquez e Vinícius Júnior. Cara, o Vinícius Júnior engoliu o Lucas Vázquez. Não é você disputando contra um Mbappé na centroavância, ou esse Gonzalo Garcia que toda hora tá entrando e fazendo gol. Não tem espaço, não se tem muitas brechas. E ele é jogador, cara. Ele tem que jogar. Se ele não joga, ele não é visto. Se ele não é visto, ele não é lembrado. O Endrick, mano, aqui na época do Palmeiras eu não lembro nem dele se machucar. O resto da temporada toda ali com o Carleto Ancelotti, não lembro dele se machucar. E aí, quando tem o início de um trabalho lá no Real Madrid, se machuca e vê jogadores passarem na frente, assumirem número de camisas que, pô, acho que ele poderia querer ali uma camisa nova, a gente não sabe. Mas isso daí é o de menos. A questão é, vai conseguir jogar quando se recuperar? Vai conseguir demonstrar em campo o que ele quer, sendo terceira opção como centroavante? Vamos ver se isso daí vai continuar, como vai ser essa temporada agora com o Xabi Alonso. Teve essa parada aí dele quase indo para Real Sociedad, e aí é aquilo que eu falei, para ele sair, teria que ter ali a aprovação de Florentino Pérez e Xabi Alonso, ou seja, ele já não tá no topo de lista principais ali que o Xabi Alonso considera pro elenco. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada, desse cenário do Endrick, que vejo que, mano, ele tá ficando muito abaixo ali das expectativas do que se projetava pra ele em Europa. Era viável, sabe? Ele chega junto com o Mbappé e tudo mais. E se esperava um pouco mais de minuto, um pouco mais de protagonismo dele. Pelo menos da minha parte era isso. Queria saber de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.